É por isso que você não consegue entender a ideia dos autores que você lê. Se quando você lê um livro, você fica questionando aquelas coisas, achando que porque você tem um pensamento crítico, você já lê, já questiona, já compara com seus ideais e fica nessa dialética ali com a leitura a todo momento, se você acha que isso é bom, na verdade isso pode estar prejudicando a sua leitura. E eu vou te explicar o porquê. Bom, pensa aí que você é um escritor, você observou alguma coisa na realidade, você quer colocar isso em palavras dentro do seu livro. Agora, uma pessoa vai lá ler o seu livro e ao invés dessa pessoa tentar pensar a partir da sua perspectiva, a partir da experiência que você quer contar, ela tá analisando a partir dos seus próprios julgamentos. Aí você pode me falar, nossa, Sofia, isso é muito bom, na verdade, quer dizer que eu tenho pensamento crítico, que eu não tô aceitando qualquer coisa que eu tô lendo, não é pra isso que a gente lê? Pra questionar e tudo mais. Só que o problema, na verdade, é que você vai ficar muito enviesado pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias crenças. Quando nós lemos um livro, o objetivo é que a gente conheça mais formas de pensar, mais experiências que a gente nunca passou e logo que a gente nunca analisou, ou experiências que a gente passou e não conseguiu colocar em palavras. Então, se você fica o tempo inteiro julgando aquilo que você está lendo, você não está se abrindo para a experiência de conhecer e entender esse lado do autor. E aí eu te pergunto, para que você está lendo se você não está disposto a abrir mão um pouquinho da sua consciência por aquele momento para tentar pensar do mesmo modo que o autor pensou, para ficar realmente conectado àquilo de alguma forma. O exercício que eu proponho é que quando vocês forem ler um livro, vocês tirem todos os julgamentos possíveis. Não importa se é um livro do Freud, do Karl Marx, se é um livro de uma pessoa que não é considerada muito correta, se não é suas ideias colocadas no papel. Porque sem isso, sem nem você conhecer direito a ideia da pessoa, como que você vai poder julgar? É quase impossível, né? Porque você vai estar só julgando a partir do seu ponto de vista, sem conhecer o do outro. Isso é influenciado muito pelo analfabetismo funcional, né? Porque a pessoa, ela lê e ela não lê o que está escrito, ela lê a partir das próprias emoções, do que ela quer entender, não do que de fato está sendo dado naquela leitura. Então, algumas regrinhas de ouro. Número 1. Tente compreender o autor. Você tá numa conversa, finja por alguns momentos que você tem aqueles ideais, que você... é bem isso mesmo, é verdade, na realidade é assim. O cara tá certo, né? O cara foi lá, ele viu isso, então, deve ser isso mesmo. Finja por alguns momentos. Tente entender com calma, né? Analise as proposições, ou seja, aquelas frases com sentido de lógica. Por exemplo, tal coisa acontece por causa disso. Analise essas frases, preste atenção nesses momentos do livro em que o autor ele coloca de forma bem clara qual que é a opinião dele. Isso acontece por causa daquilo, ou não acontece por causa disso, onde ele realmente coloca a opinião, deixa marcado isso. Cuidado com qualquer emoção que você tenha durante a leitura. Se você tá tendo emoções de raiva, tédio, provavelmente isso quer dizer que você está analisando a partir da sua emoção e não sobre os fatos. E quando é um livro teórico, a gente tem que focar muito mais nos fatos do que nas nossas emoções. Se, por exemplo, você leu uma palavra, sei lá, ditadura ou democracia, e você já começa a ter sentimentos bons, nossa, como isso é legal, ou meu Deus, que coisa horrível, as palavras não são emocionais, as palavras têm significado. Às vezes você não sabe o significado, você não sabe o conceito daquilo. Qual que é o conceito de democracia? Você lembra dos 3 poderes quando você estudou na aula de história? Ou você só tá pegando aquele conceito pelo que as pessoas costumam falar? Será que o autor tá usando aquela palavra da mesma forma que é usado no senso comum? Às vezes os autores pegam uma palavra e transformam e usam da sua própria maneira, na teoria. Freud faz muito isso, né? E as pessoas ficam analisando pelo dicionário, né? Sendo que não é aquele sentido da palavra que ele quer usar. E por último, depois de terminado todo esse processo de realmente tentar entender de forma genuína aquilo, sem orgulhos, sem todos esses vieses que estão apagando a sua consciência, aí sim você pode tecer um julgamento, mas sem se afobar. Se você não entendeu muito bem, deixa acalmar isso. Depois que você lê outras coisas, pode ser que no futuro você entenda melhor, você perceba aquilo que o autor falou. Se você já vê que não bate com a sua experiência, que você não concorda, vai ler outros pontos de vista, os pontos de vista que você concorda, e fazer essa análise. A leitura, quando ela é uma leitura acadêmica, quando ela é uma leitura filosófica, científica, no sentido de que você está tentando aprender um conteúdo específico, em que a pessoa está afirmando um fato sobre a realidade, a gente tem que ter esse cuidado.
Porque senão a gente vai ser um mero replicador das nossas próprias ideias, que a gente não sabe de onde vem, e a gente também vai continuar tendo essas mesmas ideias e lendo só pra enaltecer o nosso próprio ego. Ah, claro, por isso que eu tô certo. Olha que besteira que esse cara tá falando. Você nem tentou entender, você nem foi a fundo. Então as coisas são geralmente bem mais profundas do que a gente acha. Então não tenha pressa pra ter uma opinião sobre as coisas, sabe? Foi uma coisa que eu aprendi enquanto eu lia livros. Então se vocês quiserem mais informações, mais dicas, mais conhecimento a respeito de como que vocês podem ler melhor, estudar melhor, me deixem ideias de vídeos aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, me conta aqui qual que é a experiência de vocês a respeito disso também. Tchau!